os estilos de comportamento de cliente é algo que nós vamos entender a partir dessa análise que eu vou mostrar para vocês, como acertar de forma mais objetiva, né? Ou seja, como ser mais assertivo na venda para esse cliente, ou seja, na oferta de produto, na oferta de serviço, pessoas. Então, sem mais delongas, eu queria passar para vocês aqui, primeiro, um overview desse trabalho que nós faremos aqui. Então, essa aula é composta de somente 4 estilos de comportamento, que é o falador, o executor, o controlador e o suporte. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Eu vou aumentar aqui a tela e vou deixar para vocês aqui. E eu quero que vocês acompanhem e a gente vai falar no sentido horário a partir do falador, tá bom? Quem é esse cliente, Patrícia? O falador, como vocês podem ver aqui nesse 1/4 aqui dessa bolinha, que é o azul escuro, eles são quem, Patrícia? São os clientes que são extrovertidos. Sabe aquela pessoa que você vai visitar e quando você chega na visita, ele já te manda entrar, te manda sentar, já te oferece uma bebida, é a pessoa que gosta de conversar, é amigável, ela é afável, ela gosta de estar com você, ou seja, ela gosta de estar com pessoas. Elas são pessoas orientadas para pessoas, né? Então, ela compra de pessoas, ela compra de quem está sozinha, ele não gosta de comprar de uma rede, por exemplo, de um e-commerce somente. Ele gosta de ter contato, ele gosta de perguntar, gosta de tirar dúvida, ele gosta de ser reconhecido como um falador, ele gosta de uma pessoa, gosta de ser reconhecida como uma pessoa extrovertida. Então, eu queria que vocês começassem, vamos voltar um pouquinho aqui para mim, eu queria que vocês começassem a pensar um pouquinho nesse cliente ou nesse prospect, você já deve ter pensado aí, já deve ter pensado com seus botões, quem é essa pessoa? Pensa lá, se você não parou para pensar ainda, pensa quem é aquela pessoa, aquele cliente, aquele prospect, ou aquela pessoa que você quer transformar num prospect, que você entende na sua cabeça como um lead. Eu não sei se você sabe o que é um lead, mas se você não sabe, o lead é aquele cliente, aquele prospect, né, ou aquele futuro cliente que você almeja a partir de um perfil que você determinou, né, ou de um tipo de empresa, né, que você determinou, por exemplo, eu quero atingir donos de postos de gasolina, por exemplo. Quando você vai até o cliente, você vai tentar um contato com ele, você vai começar a buscar esse cliente, ele é o quê? Ele passa a ser um prospect, uma pessoa que você está prospectando, que você está buscando conhecer, que você está tentando fazer a prospecção de um tipo de trabalho ou de produto ou serviço que você possa oferecer, para que ele vire um seu cliente. Então, eu quero que você, desses clientes que você tem na tua carteira, que você olhe para eles e você pense naquele cara que tem essa característica. Quando eu falo cara, na verdade, algo bastante carinhoso, naquela pessoa, naquele prospect que pode te interessar, que já está te interessando. E aí, eu quero que você pense neles, né, nessas pessoas, e tire deles os faladores. Quais são esses clientes, esses prospects? As pessoas faladoras, amáveis, afáveis, que gostam de estar com pessoas, que gostam de comprar com pessoas, que você percebe que o processo dela está ligado diretamente ao dia a dia do contato, né? Essas pessoas são normalmente faladores, tá? Então, guarda se você tiver aquela canetinha, aquele pedacinho de papel, aquele caderno que eu pedi para você lá no começo do workshop, anota e deixa ali, num cantinho anotado, quem são essas pessoas. Separa pelo menos uns 2 ou um que seja, mas separa para a gente conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre os próximos perfis, estilos de comportamento, e depois nós falamos um pouquinho sobre eles. Aí nós vamos aqui, por exemplo, para o executor,
que é esse azul celeste que tem aqui do lado direito do falador. Quem é esse executor? Eles são clientes que geralmente são mais impacientes. O próprio nome já diz, gente. Pegue esses clientes, ou esses prospects, ou esses leads que vocês têm aí nas cabeças de vocês e imaginem quais desses clientes são os clientes que são mais impacientes de vocês, ou prospects, que vocês percebem que são mais dominadores, que eles são pressionados pelo tempo. Quando a gente fala pressionados pelo tempo, o que quer dizer, Patrícia? Quer dizer aquela pessoa que parece que está sempre atrasada, que quer fazer tudo, tirar o pai da forca, sabe? Quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ou seja, são pessoas impacientes. E como o próprio nome já diz, ele gosta de executar. Então, ele quer fazer, por exemplo, ele quer tirar um pedido, ele precisa tirar um pedido para um cliente, ele não passa para o setor de cobrança, de venda, ele vai simplesmente fazendo. Ele faz a cobrança, ele faz a venda, ele faz a visita, ele vê o preço, ele passa, liga para o cliente, liga para a empresa. Ele é uma pessoa que ele normalmente são o tipo de pessoa que é um mão na massa, né? Eles não esperam ninguém para tomar decisão. Então, eu queria que você olhasse para esses prospects, esses leads, e você olhasse e escolhesse dentro deles, seus clientes, ou dos seus prospects, ou dos seus leads, aquele que você acredita que são executores. Eles decidem e tomam as ações. Quem são essas pessoas, Patrícia? Elas são pessoas que elas estão dentro do quadrante que está cercado por resultados e reconhecimento. Se você olhar aqui à direita, você vai ver que tem uma flechinha escrito resultado com vermelho e para cima reconhecimento. Então, ele gosta o quê? Da mesma forma que o falador, ele é uma pessoa que ele gosta de reconhecimento, porque ele é bacana, porque ele é legal, porque ele é simpático, mas ele é uma pessoa diferente do falador. Por quê? Porque o falador, muitas vezes, ele fala, até esquece do resto que ele tem que fazer. Esquece que ele está comprando, esquece que ele está vendendo, esquece que ele está sendo visitado. Ele começa a contar do futebol, da praia, da viagem, da visita do outro fornecedor e assim por diante. O executor, como ele já é uma pessoa mais direta ao ponto, ele é uma pessoa que gosta e quer ter resultados rápidos, ele não espera acontecer, ele gosta de estar com as pessoas, mas ele gosta muito do resultado, então ele vai ali, ele vai buscar o resultado, ele não é de esperar, ele não é de se relacionar a ponto de esperar que os outros façam. Então é importante isso. Ele não é de esperar que os outros façam, ele gosta do contato, mas ele quer o resultado. Então, ele está no quadrante de reconhecimento, porém com resultado. Lembra, o outro, o falador, ele está no quadrante do reconhecimento, mas tem as pessoas. O negócio dele são as pessoas, né? Então, é isso. Eles têm essa diferença, né? Eles são separados por uma linha tênue, mas é fácil de perceber quando você presta atenção nos estilos de comportamento. Então, o que eu queria que vocês fizessem é exatamente isso, que vocês olhassem para esses clientes seus, ou prospects, ou leads, que vocês gostariam de atingir, e vocês percebessem quem são eles. Então, eu queria que vocês pegassem num papel e fizessem essa separação, a caixinha do falador e a caixinha do executor. Coloca aí 2 clientes, 3, se você tiver, só para você começar a ter uma noção de espaço, tá bom? Agora nós vamos para o terceiro perfil. O terceiro perfil é esse aqui de baixo, lado esquerdo, o azul um pouquinho mais escuro, escrito em preto, que é o suporte, tá? Quem é esse suporte? Eles são os clientes também fáceis de lidar, eles são menos impacientes que o executor, eles são tão fáceis de lidar quanto o falador, mas eles têm uma diferença bastante interessante entre o falador e ele, que eles são mais estáveis, eles são de confiança, eles gostam de ir mais devagar, de ter mais informações, eles são orientados para processos, para detalhes. Então, quem são essas pessoas em relação ao falador? E por que em relação ao falador, Patrícia? Porque eu estou dividindo uma parede com eles aqui, que é a parede de pessoas, né? Então, dentro desse quadrante,
ele divide com o falador esse quesito, esse quesito pessoas, porque ele se dá bem. Porém, ele gosta de processos, né? E processos mais detalhados, ele gosta de ter informação. E ele não é uma pessoa que toma decisão rápida. Por quê? Porque ele toma decisão de acordo com o que ele vai buscando de informação. Mas é o tipo da pessoa, são os tipos dos clientes, ou como eu chamei carinhosamente, os caras que, se você forçar, se você der uma pressionada dele, ou se ele tiver pressa para resolver alguma coisa, independente de você que é o vendedor, ele toma a decisão. Mas por quê? Porque ele provavelmente já tem todas as informações que você passou para ele. Então, ele é uma pessoa que ele preza por segurança na compra, né? Por segurança na obtenção dos produtos ou serviços que você tem a oferecer para ele, tá bom? Então, Patrícia, qual a diferença entre o suporte, por exemplo, você falou que ele é diferente do falador, porque ele também é fácil de lidar, mas ele é mais de confiança e mais estável. O que você quer dizer com isso? Olha, na verdade, a diferença dele entre ele e o falador não é porque o falador não é de confiança, mas o falador, ele tem um foco nas pessoas. E ele quer amizade, normalmente. Eu estou extrapolando. Tudo que eu falar para vocês aqui, eu vou extrapolar um pouquinho para ficar fácil o entendimento. Para ser uma coisa mais lúdica um pouquinho. E aí, o que acontece? O suporte, né? A pessoa que é o doador, né? É o suportador, né? Em inglês é o supporter, né? Essa pessoa, como ele é fadado a comprar a partir de processos, de detalhes, ele acaba se tornando uma pessoa mais de confiança para que a gente venda também para ela. Porque uma vez comprado, ele não muda a compra só porque veio uma pessoa legal conversar com ele. Então, normalmente, ele é uma pessoa mais estável, é uma pessoa que ele passa mais segurança, ele se sente mais seguro a partir do momento em que ele tem as informações que são legais para ele, que fazem sentido, e aí ele se diferencia do falador. E qual a diferença dele? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Qual a diferença dele para o executor, Patrícia? A diferença é que o executor faz, ele vai lá, pega e faz, não tem paciência. Ele é rápido, ele toma decisão rápida, às vezes até decisão meio sem pensar. Por quê? Porque ele quer resultado e às vezes ele não mede todas as consequências. Não quer dizer que ele erre sempre. Ele pode errar, mas ele é uma pessoa que é mais straight the point, é direto ao ponto, né? O suporte, ele pode comprar rápido se você pressionar, desde que você entregue os processos e os detalhes para ele, mas ele vai comprar de você, ele não vai fazer por ele vai esperar para comprar de você. Então, é pessoas / processos e segurança. Para ele ter segurança, ele tem que comprar. Então, dentro dos seus três quadrantes, agora você já tem 2 quadrantes que você já preencheu com esses clientes que estão na sua cabeça, ou prospects ou leads, e agora eu queria que você preenchesse o 3º quadrante, que é o do suporte, que é aquela pessoa que você já conhece, que você, cada vez que liga lá, ele fala para você, Patrícia, olha, é o seguinte, legal, achei super bacana, achei interessante seu produto ou seu serviço, só que eu preciso de mais informações, eu preciso saber um pouco mais de detalhes sobre tamanho, sobre cor, sobre tempo da mentoria, o que for que você estiver oferecendo. Eu quero mais detalhes. E vai te pedindo detalhes. Se você não pressionar, capaz disso demorar um tempão para você poder vender. Mas se você entregar bem, ele pode comprar de você bem também. Agora vamos, então, para o 4º estilo de comportamento. O quarto estilo de comportamento, ele é o controlador. E eu costumo dizer, sem nenhum medo, que esses clientes são muito fáceis de você identificar. Por quê? Porque o falador e o suporte, eles são clientes, mesmo o executor, eles são mais abertos, eles falam mais, um menos, o falador, pelo próprio nome que já diz, ele fala bem mais, mas ele é super bacana, gosta de pessoas, gosta de falar da vida,
da família. O executor, ele também é um cara bacana, mas ele é muito rápido, mas ele gosta de conversar, mas ele, na verdade, ele faz meio que por si mesmo. Se ele pudesse, ele seria aquela história de ser uma empresa de um homem só, mas que ocupa 10 cargos, né? Mais ou menos isso. E o suporte, ele, pô, super legal, super bacana, mas me prova que aí a gente vai ver se dá para a gente comprar. Diferente do controlador, que é esse quadrante direito de baixo aqui, escrito em branco, azul mais claro. O controlador, o que ele é? Ele é mais reservado, muitas vezes ele é o cara do mau humor. Muitas vezes ele é o cliente, prospect ou lead, aquele que você chega e fala bom dia, ele diz bom dia por quê? Como eu disse para vocês, eu estou exagerando, indo no extremo. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, a diferenciação entre os estilos, né? O controlador, ele é mais reservado e ele é pouco emocional. Então, não adianta você chegar lá todo feliz e contente, faceiro, dando bom dia, boa tarde, boa noite, esticando a mão e sentando na cadeira na frente dele, que muito provavelmente ele não vai sorrir para você, não vai se interessar para você e provavelmente não vai gostar da sua atitude. Por quê? Porque ele é assim, ele é reservado, ele é uma pessoa controladora, ele quer ter controle sobre tudo. Então, ele é uma pessoa que ele está pensando dentro do quadrante dele em resultado e segurança. Ele é uma pessoa que nada que você fizer para ele que pareça que traga insegurança, ele não vai gostar. E se não tiver resultado específico, ele também não vai gostar. Por quê? Porque esse controlador, normalmente, ele tem medo de errar. Ele é uma pessoa que ele não aceita nem os erros próprios. Então, ele quer fatos, informações acuradas. Eles não são seduzidos pelo entusiasmo e personalidade alheia. Quer dizer isso, Patrícia? Gente, eu acho que todo mundo pensou num cliente prospect ou lead controlador. É muito fácil de identificar na grande maioria das vezes. E quando eu falo que é fácil de identificar, é quando ele está um pouquinho mais no extremo, né? Quando ele tem esse perfil controlador muito aparente. Às vezes, ele não tem um perfil tão aparente de cara, mas você começa a conversar e ele começa o quê? Ele começa a mostrar, porque ele começa a pedir informação. Só que assim, não é uma informação, porque a linha que divide ele do suporte é a segurança. Então, ambos querem segurança, um mais e um menos. O suporte, ele também quer informação mais detalhada, tal. Porém, o controlador, ele quer informação acurada, precisa, ele quer estudo clínico, ele quer comprovação científica, ele quer tudo que você puder provar para ele, no papel, no site, numa matéria de jornal, numa matéria escrita, numa pesquisa profunda. Ele é uma pessoa que ele quer muita informação, é um pouco diferente do suporte, né? Então, esse controlador é uma pessoa que ele normalmente ele é mais reservado a ponto, inclusive, de te receber. Esse suporte, ele é uma pessoa que quando ele te recebe, muitas vezes ele não estende a mão, ele não estende não, ele pode não estender a mão, ele pode não te oferecer a cadeira, ele pode não ser seduzido por nenhum sorriso seu, nenhum bom dia. Claro, você não vai deixar de dar um bom dia, mas quando nós entendemos os estilos de comportamento desses clientes e desses prospects, fica mais fácil a aproximação deles. Vocês estão começando a entender um pouquinho por que os estilos de comportamento de clientes são tão importantes? Então, aqui nós temos os 4. Agora, de novo, pega o seu caderninho, a sua caneta e coloca o 4º quadrante, aí escreve controlador e pega aquele cliente lead ou prospect que você conhece, 1, 2 ou 3, e escreve o nome deles aí. Então, escreve os nomezinhos deles aí nos 4 quadrantes. Agora, eu queria propor um novo exercício para vocês. Porque, assim, existe uma forma de análise que você pode olhar, né, e responder algumas perguntas. É um formulário simples. E quando você responde essas perguntas,
você enquanto pessoa, ou seja, o seu estilo de comportamento, você pode fazer com você, com seu pai, com a sua mãe, com o seu cliente, com o seu amigo, com qualquer pessoa. Ali tem um estilo de comportamento que está marcado. Normalmente, nós temos dois desses 4 quadrantes, nós temos 2 desses estilos mais predominantes. Então, por exemplo, eu posso ser um controlador ou um executor, um controlador ou suporte, um falador executor, falador e suporte, falador e controlador. Eu posso ter um pouquinho de cada. Normalmente, desses 4 perfis, estilos de comportamento, 2 geralmente estão acima e 2 um pouquinho mais abaixo. Então, quando eu falo para vocês que 2 estão mais para cima, 2 estão mais para baixo, não quer dizer que você não tem os outros. Todos nós temos um pouquinho das características de cada um, mas alguns se sobressaem mais. Por exemplo, aquele controlador que você fala bom dia, ele pergunta bom dia por quê? Você me estende a mão, ele não te estende, você não deixa você tentar, quer falar, você pergunta se ele pode falar, ele fala que só tem 30 segundos. Esse provavelmente é o controlador extremo. Então, muitas vezes, quando você tem um dos 4 quadrantes no extremo, você realmente é uma pessoa muito fácil de identificar. Mas não é fácil de trabalhar com você. E não é tão comum você encontrar pessoas no extremo de um perfil. Normalmente você tem 2 mais altos e alguns mais baixos. Às vezes você encontra alguns perfis mais equilibrados, mas sempre você vai ter alguma coisa que se sobressaia dentro desses estilos de comportamento. Bom, vou aumentar um pouquinho aqui. O que eu queria que vocês prestassem atenção nesses 4 estilos de comportamento. Quando você olha para esses clientes que você colocou no teu papel, você vai perceber que desses 4 estilos de comportamento, alguns desses clientes que você anotou, você percebe claramente o segundo estilo de comportamento dele. E tudo isso é uma percepção sem profundidade. Nesse momento, nós não estamos aprofundando. Nesse momento, nós estamos fazendo aquela vista grossa. Estamos fazendo primeiro, tipo, um raio-x à distância do teu cliente, prospect ou lead. Principalmente se você está falando de um lead. Se você está falando de um lead, ele está bem mais distante, porque você conhece ele, você provavelmente não conhece. Se você está falando de um prospect, você está falando com uma distância mais encurtada, porque provavelmente algum contato você já teve, ou alguém te indicou. Agora, quando nós estamos falando de um cliente, que você quer vender um novo serviço ou produto, você está com a distância muito encurtadinha, praticamente grudadinho. Então, você sabe mais profundamente, mesmo que seja um raio-x, sem análise profunda, você consegue saber mais ou menos o estilo de comportamento dele. E isso, gente, faz toda a diferença no contexto final, no contexto da venda, na assertividade. Então, gente, aqui era isso que eu queria passar para vocês hoje. Quando vocês estiverem analisando esses 4 estilos de comportamento, eu deixei lá para vocês exatamente essa tela para que vocês tenham as informações. Como que você faz para se aproximar de cada um desses estilos de comportamento? Primeiro ponto, você respeita, né? Então, o primeiro ponto é respeitar as diferenças, né? Respeitar os devidos estilos de comportamento, para que você ganhe o quê? Confiança. Para que você ganhe aproximação. Na verdade, proximidade, né? Para que você ganhe proximidade, para que você possa se aproximar com mais transparência, com mais sabedoria, com mais inteligência na hora de oferecer o seu produto ou serviço. Então, é isso, gente. Se você conseguir olhar para cada um desses estilos de comportamento, você consegue saber, por exemplo, se você tem uma pessoa controladora na tua frente, que você possivelmente não vai precisar ficar dando sorrisinhos, esticando a mão, ou coisas parecidas, ou não vai precisar falar de futebol, nem do final de semana dele, nem do seu, porque ele não é uma pessoa que aceita. Se ele é mais controlador, mas ele tem um perfil mais ameno, como, por exemplo, um perfil executor, por exemplo,
ele é um cara mais tipo, olha, eu controlo e eu faço. Então é um perfil um pouco mais difícil de a gente atingir. Mas tem uma vantagem. Se você vender para o controlador, talvez você demore um pouquinho mais para vender para ele. Mas os meus clientes que foram um dia, clientes que eu detectei que eram controladores, são clientes que você normalmente de uma via de regra você acaba fidelizando, porque eles acabam quando eles confiam, eles confiam. O executor mais ou menos a mesma coisa, mas se você demorar para vender, ele vai lá e compra de novo ou compra de outro. Então o executor é mais difícil de vender para ele. O falador é o cara que você fala, ele fala, ele gosta, ele vem, você vende para ele, só que muitas vezes eles querem comprar, eles querem fechar o pedido, eles querem de negociar para finalizar a compra. Ou simplesmente para entender melhor sobre o produto ou serviço, porque ele resolveu falar das férias. Então, o falador, muitas vezes, ele peca na hora de fechar o pedido. E aí tem o suporte. O suporte é o perfil mais gostoso de vender, é o perfil ideal, aquele que a gente busca, a gente quer. Porque ele te deixa entrar, ele é educado, ele é afável, ele pede bastante informação. Então, o que você tem que ter de diferente nesse momento? Você tem que estar preparado. Na verdade, para os 4 perfis você tem que estar preparado, e cada um na sua característica. Este perfil, que é o perfil sobre suporte, ele é um perfil que ele vai te pedir um monte de informação. Então, você tem que ter na mão. Porque você vai entregar a informação, você vai conversar com ele vai sentir segurança em você, e aos pouquinhos você vai conseguindo fazer a venda para ele. A venda pode demorar um pouquinho mais, mas se você der uma forçadinha, provavelmente ele compre. E ele é um cara fácil de a gente negociar, mas não fácil no sentido de vender por qualquer preço, isso não. Ele é uma pessoa gostosa de lidar com ele. Então, o suporte, essa pessoa com a característica de mais suporte, ele é uma pessoa mais fácil de lidar. Quando você fala de um falador, cuidado, cuidado. Cuidado para você não entrar nessa também, porque se você for um vendedor como eu sou, você vai ter provavelmente um pouquinho de falador. Existem vendedores que são mais controladores, executores, claro, certamente. Mas muito vendedor, ele é falador. Ele gosta de falar de produto, gosta de falar de serviço, gosta de vender, gosta de apresentar tudo o que tem. Só que tome cuidado, porque nesse momento você pode incorrer no erro de falar demais e vender de menos. Então já é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês a entenderem os estilos de comportamento dos seus clientes. Agora, a lição de casa que fica para vocês... Me desculpa, gente. Deu um bichinho aqui do... A lição de casa que fica para vocês é a seguinte. Peguem esses 4 quadrantes. Peguem esses clientes que você entendeu que são... os primeiros perfis estão ali desenhados. Deem para eles o segundo perfil que vocês acreditam que eles são dentro dos 4, os que eles são mais evidentes, e façam um exercício de como você ofereceria para ele um produto ou serviço a partir do perfil, do estilo de comportamento deste cliente. O estilo de comportamento dele vai te ajudar a ser mais assertivo na oferta, porque você vai saber o que ele gosta e o que ele não gosta da sua abordagem. Se ele gosta que você entre na sala falando, se ele não gosta, se ele gosta que você mostre informação, se você já leva bastante informação, se ele só quer saber informação aleatória, se ele é uma pessoa que vai pegar a tua informação e vai lá fazer por ele mesmo. Então, você se cerca de cuidados, você se cerca e cobre todas as alternativas possíveis para que você não perca, para que esse cliente não escorra pelos seus dedos, pelas suas mãos. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui para mim, para vocês, né, a minha gratidão e realmente coloquem em prática. Vale muito a pena e quem faz vende melhor, vende mais, é mais assertivo e como eu disse para vocês dentro do o workshop que eu trabalho é sobre estratégias de vendas para resultados reais. Então aqui tudo que eu falo para vocês tem relação direta com resultados efetivamente reais. Se nós respeitarmos todas as informações que nós temos,
a gente vai conseguir vender mais, a gente vai conseguir vender melhor. É isso aí, gente. Tchau, tchau, até mais.